Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live oficial da nossa BLC. Aqui é a nossa comunidade de homens e mulheres de negócios que querem o quê, gente? Prosperar, querem fazer o dinheiro trabalhar para enquanto a gente dorme, que quer negócios inteligentes, tecnologia e muito mais. Então, se você está aqui nessa sala é porque você tem essa visão, você tem esse propósito, né? Você sabe que o nosso mercado tradicional, as coisas no tradicional aí, as coisas mudaram, o tempo mudou, a tecnologia, a internet, muito mais. E hoje todas as informações elas são muito em relação aceleradas, negócios mudaram, forma em relação de ver dinheiro, ver investimento, ou seja, tudo isso mudou. E se você não está acompanhando esse processo, você está fadado em relação a ficar para trás. Não tem como em relação você construir algo que vale a pena se você não estiver acompanhando a tendência, a tecnologia e muito mais. E é isso que eu convido você nessa noite a pegar papel e caneta, você que está aqui pela primeira vez, que foi convidado por alguém que faz parte da nossa comunidade, da nossa empresa em relação, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jennifer Stumano, eu sou de Belém do Pará, sou mãe, empresária, economista de profissão há mais de 10 anos, atuando como economista, projetista, educadora financeira, né? Só tenho essa cara de menina, mas já estou completando meus 40 anos. Não parece porque o ouro, né? Quando a gente dinheiro, hoje, 4 horas, 5 horas da tarde, né? Falei, eu vou para a piscina, vou ficar aqui, né? Aproveitando a vida. Isso se chama qualidade de vida. Antes, né, há 6 anos atrás, eu ficava igual corrida de rato, né? Trabalhando, né? Igual condenado, trabalhando para alguém, igual com aquela agonia em relação de pagar só boletos, aquela agonia em relação. E aí, quando a gente entende que a gente veio nessa terra não só para pagar boleto, mas sim para construir riqueza. E como a gente constrói riqueza no nosso século, tendo conhecimento e sabendo escolher empresas sérias, empresas que fazem o dinheiro trabalhar para a gente enquanto a gente dorme. Então, tem várias formas em relação que você pode, em relação a aprender. E se você está aqui, é porque você é um visionário. Se você está aqui, você está procurando algo de valor para começar investir, para começar em relação a montar negócio, isso seja muito bem-vindo mesmo. E se você já constrói, né, esse patrimônio, esse império, parabéns pela visão, porque a gente está construindo algo, não é para trocar de geladeira, para trocar de moto, para pintar a nossa casa, apenas é para construir riquezas, para mudar a nossa vida e a vida de toda a nossa descendência. É por isso que nós estamos aqui, tirando sexta-feira que a gente poderia estar namorando, passeando, a gente poderia estar fazendo tanta coisa, né? E a gente escolhe estar aqui por quê? Porque nós entendemos a importância de aprendermos sobre finanças descentralizadas, tecnologia e muito mais. Então, é por isso que nós estamos aqui. Não é à toa, não. Nós estamos aqui com um propósito, com uma missão. E você que está aqui pela primeira vez, fique muito, mas muito feliz, porque você está na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. A gente não vai perder tempo, a gente vai compartilhar essas informações com você sobre finanças descentralizadas, sobre negócios, sobre investimentos e sobre muito mais aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Agora, ok? O Devina, ok, o Cláudio, o seu Joaquim, que eu estou vendo aqui na tela. Deixa eu organizar aqui que eu gosto de ver vocês. Então, sejam muito bem-vindos à era dos negócios digitais. Se você não usa o seu celular para ganhar dinheiro, para construir riqueza, você está deixando de ganhar muito. Hoje, a tecnologia ela veio para ficar e os negócios mudou, né? A gente está numa nova era, o mundo mudou e tudo mudou, né? Então, hoje, né, os empregos mudaram, o salário mudou, a economia mudou. A gente está numa nova economia que a gente fala que é a economia digital, descentralizada, sem chefe,
né, uma oportunidade real de gerar uma renda através do seu celular de qualquer lugar do mundo. Hoje não tem barreira para a gente construir riqueza com o nosso celular, com a tecnologia, através da economia digital, através da descentralização. Então, Jennifer, eu não entendo nada disso, fique tranquilo, você está no lugar certo, né? Isso não é mágica, isso é evolução. E quem se prepara para esse momento muda a sua vida para sempre, porque você vai entender que você não precisa sair em relação fazer o que faz no mercado tradicional, sendo que você de casa, com o seu celular, você vai aprender em relação a fazer investimento, fazer negócios e muito mais. Então, use o seu celular, use a tecnologia, use a sua internet a seu favor. Né? Então, eu falo muito isso em relação, e uma dos exemplos que eu tenho dentro da minha trajetória nesse negócio, que eu gosto muito de citar, é o meu pai. Meu pai tem 75 anos, avesso à tecnologia, ele tinha aquele celularzinho, Valdevin, só para ligar, né? Só para ligar alô, para saber dos filhos. Hoje, né? E aí o que que fez? Ele rompeu o medo da tecnologia, ele rompeu tudo isso em relação, eu falei, pai, o senhor trabalha uma vida toda, né, na roça, plantando, cuidando em relação da sua família, tudo. O senhor não conseguiu construir riqueza, sabe por quê? Porque as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que têm visão, as pessoas, elas fazem o dinheiro trabalhar para eles. Então, o senhor está precisando plantar, a gente está precisando aprender a plantar riqueza em relação a como a gente vai usando. Primeira coisa, bora trocar esse seu celular, bora colocar uma internet em casa, bora aprender a assistir as lives, bora aprender. E hoje ele fala sobre investimentos, finanças descentralizadas, viagens internacionais, já foi em convenções internacionais sobre finanças descentralizadas, ou seja, tudo isso em menos aí 5 anos de diferença, 5, 6 anos em relação, mudou completamente a visão, a forma de ver dinheiro e a forma de construir negócios. E é isso que eu quero muito, abrir a sua mente, porque não adianta continuar da mesma forma. Você vai ter sempre os mesmos resultados. Precisa se mudar a sua cabeça, você precisa se envolver com pessoas que têm a mesma visão e o mesmo conhecimento, né? Para você, em relação a evoluir. E isso é muito legal aqui na nossa comunidade, nas pessoas que estão aqui, porque a gente troca informação, troca conhecimento de forma muito gratuita para aprender em relação a fazer o dinheiro trabalhar enquanto a gente dorme, trabalhar para a gente. E dentro desse mercado de tecnologia, de finanças descentralizadas, de tudo, a gente tem aí, né, o DeFi, que são formas de negócio. Existe dentro de tecnologia várias formas de fazer negócio. Mas dentro do meu negócio, dentro daquilo que eu quero dizer para vocês, é sobre finanças descentralizadas. E o que é finanças descentralizadas? Finanças descentralizadas nada mais é que são ecossistemas de serviços financeiros, que ele vai substituir, tá? Como banco, instituições bancárias, a gente vai aprender movimentar dinheiros, serviços financeiros a nosso favor. Aquilo que os bancos fazem, a gente aprende a fazer a nosso favor através de ativos digitais. Jennifer, qual é a vantagem da gente ter acesso a isso? A gente não precisa de intermediário, transparência, segurança, rapidez, baixo custo, e a gente consegue fazer negócio com pessoas no mundo todo, através de tokenização. E o que é tokenização? É blockchain, é informações dentro das finanças descentralizadas. E entre elas, eu tenho certeza que você já ouviu falar, moedas digitais, NFT, metaverso, ou seja, tem um universo em relação de finanças descentralizadas que pode fazer muito você ganhar dinheiro, ficar rico, construir riqueza através das finanças descentralizadas. E isso tem mudado vida de muita gente, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque eles têm tido acesso a informações. Lembra aí uma das finanças descentralizadas aqui, a gente tem muito em alta, é o Bitcoin. O Bitcoin em 2011, 2007, desculpa, 2007, 2008, em relação a ele valia centavos. Hoje vale mais de 500 mil uma moeda.
Então, aí, para você ver a evolução dos mercados de finanças descentralizadas, e existe um universo gigantesco que você precisa estar inserido, saber fazer de forma responsável, através de consciência, através de conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente consegue enxergar muito além do que a gente vê hoje, né? E eu quero apresentar para você a empresa que a gente faz parte, eu faço parte há mais de 6 anos, gente. Eu conheço essa empresa, eu tenho trabalhado com ela e isso me fez uma diferença muito grande, que é a nossa Gigios, que a gente chama, mas é a Renascer Space Lab, que é uma hold. O que é hold, para você ter noção? É um aglomerado de várias empresas juntos na área de tecnologia, que ele vai se dedicar a desenvolvimento, a sistemas de blockchain, web 3.0, inteligência artificial, metaverso, ou seja, aquilo que tiver de mais moderno essa empresa, ela está inserida, e isso é muito importante porque há uma tendência de mercado, mas ela não começou grande, gigante, apesar da trajetória que ela tem de mais de 15 anos de trajetória. Ela começa em 2010, olha como tudo começou em 2010, ela começa através de um e-commerce de barras de ouro. Ela começa a vender barras de ouro para pessoas físicas, assim como eu e você, ter acesso ao ouro. E foi assim que eu tive acesso à empresa, através das barras de ouro. Eu nunca tinha visto nada parecido, gente. Eu nunca tinha pego barras de ouro que a gente chama de 24 quilates. Já tinha pego aliança, brinco de ouro de 18, mas de 24 para investimento. E isso me chamou muita atenção quando eu conheci essa empresa em 2019. Ela já tinha lançado as ações delas, os títulos, os ECNs, que são notas conversíveis em ações, em 2017. E a empresa dá um boom, porque com isso ela já gera mais de 1 bilhão de euros em ativos, pessoas acionistas que acreditaram no potencial e acreditam no potencial da empresa. E aí a empresa entrou nesse mercado de finanças descentralizadas, lançamento do protocolo do DeFi, né, aqui com moedas, com NFT e vários outros ativos, né, blockchain, inteligência artificial. Em 2024, ano passado, foi um grande momento da empresa, um divisor de águas, porque ela anuncia uma blockchain pública, conversões dos ECNs em ações, né? E anúncio também da Global Metaverso. Então, para você ver, essa empresa está numa evolução gigantesca, com mais de 3 milhões de clientes, 150 países, e ela tem todo o registro fiscal, ela tem tudo que a gente precisa em relação para ter não só legalidade, mas para a gente ter segurança de que essa empresa ela sabe onde quer chegar, ela sabe onde está indo. Eu, particularmente, tive a honra de conhecer o nosso presidente da empresa, o Dimitri Aksionov, diretor de desenvolvimento, participar de uma conferência na Turquia, né, onde a gente foi convidado para participar, né? E foi maravilhoso, porque lá abriu a minha mente para ver o propósito da empresa. Não é só apenas fazer com que as pessoas troquem de geladeira, de uma moto, não. É construir patrimônio junto com a empresa. Então, quanto mais uma empresa cresce, mais os acionistas, mais as pessoas que investem em relação ao potencial de tecnologia que a empresa tem, também cresce junto. E é muito importante isso por causa da descentralização. Você não tem aquela hierarquia como no mercado tradicional, um chefe, né, os trabalhadores, os empregados. Não, aqui todos nós que fazemos parte, nós somos donos de um pedaço dentro da empresa, seja de qual ativo for. Então, isso é um diferencial muito grande, porque muitos de nós têm participação, têm voz, a gente tem reuniões frequentemente com o presidente. Então, isso faz com que essa empresa seja diferenciada. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Porque a empresa ela tem várias oportunidades. Se você já faz parte, parabéns. Se você ainda não faz parte, você tem uma oportunidade de ter, né, poucos pedaços ativos da empresa, né, e se tornar não só apenas um sócio comercial dentro da empresa, ou seja, um investidor, mas também você pode se tornar um sócio comercial, montar um negócio em relação, né, dentro da empresa e ganhar dinheiro de forma imediata. Com os ativos, você vai ver a valorização, a gente chama de
de pessoas que acumulam ativos. A gente pode acumular ativos, né, gerar outros ativos. E a gente tem a possibilidade também de ser dono de um negócio, ser sócio comercial dentro da empresa e fazer parcerias com ela. O que uma empresa quer? Ela quer crescer, ela quer clientes, ela quer novos sócios comerciais. Então, quando você faz esse trabalho em relação de representante comercial, de sócio comercial, ela te paga muito bem em euro. Então, vale muito a pena conhecer a empresa, montar uma carteira de ativos, te preparar para a tecnologia de tudo que ela tem em relação de bom, né? Assinatura, cripto, jogos, a gente tem uma gamificação incrível, com um poder de crescimento também gigantesco, que vale muito, muito a pena em relação a gente abrir nossos olhos para começarmos a investir. Para você ter uma noção, eu vou trazer uma informação aqui sobre gamificação. Só para você entender que o mercado de gamificação já está avaliado em mais de 215 bilhões de dólares em 2023. Né? E tem uma projeção de crescer, de dobrar esse valor aí nos próximos 7 anos. Então, é um mercado muito, assim, muito crescente em relação não só no entretenimento, mas para negócios. Empresas estão aderindo à gamificação dentro das suas empresas, dentro em relação do entretenimento, ou seja, pessoas ganhando dinheiro com gamificação, não só investindo, mas também gerando, né? Dividendo, se tornando mestre dos jogos, comprando terrenos. Então, é um mercado que está muito aquecendo. E se você não sabe nada de gamificação, não sabe ser investidor de gamificação, Jennifer, gamificação eu vou ter que jogar. Não, ser dono dos jogos, né? Ser dono do entretenimento, ser dono em relação de negócio, de terreno, de construções. Dentro desses terrenos, empresas elas vão olhar, elas vão querer alugar. Então, ou seja, grandes empresas em relação vão ter acesso, e é esse em relação a gente estar posicionado, comprando muito mais barato para a gente estar aí tendo os nossos investimentos muito potencializados. Então, é bem interessante isso, e vou dar um exemplo para você, através de uma ferramenta, olha aí, pega a dica, você que está aqui pela primeira, através de uma ferramenta chamado 7 Pintoken, 9 Pintoken, você gera moedas todos os dias, e essas moedas todos os dias tu consegue comprar terreno dentro da gamificação, e esses terrenos eles são preparados para ser alugado, para ser comercializado, para ser divulgado, ou seja, para tudo, para ser construído. Então, é um mercado muito grande dentro do metaverso, dentro da gamificação, dentro da tecnologia da Web 3.0, da inteligência artificial. Então, é um mercado gigantesco, né? Que não é preciso você saber tudo e saber, você vai aprendendo no processo. O que você precisa é entender a importância de começar. Comece. Independente do nível de conhecimento, comece se conectando com pessoas que têm conhecimento, que possa te instruir por onde começar. E geralmente você tem que se conectar com pessoas que já têm esses investimentos, tá? Para ela te ensinar, se ela tem, ela sabe o que é bom para ela vai também em relação te mostrar o quanto você pode em relação a construir. Só comece em relação. E aí, muitas pessoas acham que precisa de muito dinheiro para começar. Não, você precisa de ter coragem, conhecimento e se conectar com as pessoas certas. Tem pessoas, deixa eu falar uma coisa bem interessante, tem pessoas na sua vida que você vai conhecer que vai abrir portas para você. E essas portas você precisa estar muito bem atento para agarrar e aproveitar a questão das oportunidades. E falando em oportunidades, a empresa ela tem 2 oportunidades dentro desse negócio, que é o sócio comercial e o holder. O sócio comercial é você montar um negócio próprio através da empresa. E quando eu montei um negócio próprio, como se tornando sócio comercial da empresa, gente, eu gastei muito pouco para montar um negócio próprio dentro da nossa empresa, muito pouco comparando a qualquer outro negócio que eu já abri. Lojas em relação de informática, as franquias que eu já adquiri, nada se compara ao sócio comercial e a oportunidade que essa empresa me deu de construir riqueza. E o holder nada mais é uma nomenclatura inglesa que quer dizer acumular ativo. Né? Construir ativo é quando você compra um ativo, é como se fosse uma plantação, e você cultiva, você
cria, você constrói aquele ativo que vai gerando mais novos ativos. Às vezes, com um único investimento, você consegue aí crescer muito. Por quê? Porque você multiplica os seus ativos. E é isso que é a ideia do holder, né? Você se tornar esse multiplicador de ativo, fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Eu acho isso maravilhoso. Estou dormindo lá, estou trabalhando ou não, e o dinheiro multiplicando, moedas crescendo e as coisas acontecendo. E o sócio comercial é para aquela pessoa que precisa de renda imediata. Jennifer, eu preciso em relação a pagar minhas contas, estou com dívida, estou com aquilo, eu quero montar um negócio próprio para prosperar. O sócio comercial lhe dá essa oportunidade em relação. E como se trabalha? Como qualquer outra empresa que você for trabalhar aí no tradicional, se você vai entrar numa empresa de venda de sapato, o que você precisa de clientes? Se você vai entrar como corretor, você precisa vender o que? Casas, apartamentos. Aqui, o que você precisa ser sócio comercial? É trazer novas pessoas que queiram, em relação, trabalhar nesse segmento de finanças descentralizadas, e a empresa te paga muito bem, cotado em euros. São pontuações, são dinheiro cotado em euro, então ela paga muito bem para fazer um trabalho profissional. E tudo isso que me chama muita atenção, que tudo isso tem um programa de marketing, tudo por escrito, contrato social, é tudo muito bem organizado, né? Já estou há mais aí 6 anos no negócio, tudo que ela em relação propôs, né, ela cumpre em relação de pagamentos, de valores, de tudo. Nunca tive problema em relação com essa empresa, né? Há 6 anos aí construindo riqueza através dela, então vale muito a pena a credibilidade, tudo que ela tem feito em relação por nós. E eu vou dar um exemplo para você como você pode se tornar um sócio comercial. Como é que eu me tornei e da mesma maneira você pode também construir. O sócio comercial, né, você adquire comprando em relação, a gente chama de assinatura, né? Um plano empresarial, onde você tem acesso a todo o sistema da empresa, é como um formato de franquia, que já vai tudo montado, tudo redondinho, que é só para você agir e aprender como fazer. A gente tem um sistema de treinamento, tudo que você precisa em relação para ter acesso. E quando me falaram que o valor para você se tornar e ter o seu próprio negócio era de, em média, hoje, R$ 2.500, dá mais ou menos aí R$ 2.560, dependendo da cotação do euro, que é mais ou menos 385 euros, né? E dá mais ou menos uns 2.500 e poucos reais, você montar um negócio. E eu achei um absurdo. Falei, não, como é que uma empresa internacional com mais de 15 anos de trajetória, que trabalha com ouro, trabalha com tecnologia, que trabalha... Eu quero montar um negócio eu consigo montar um negócio através dela com R$ 2.500, ainda podia parcelar até 12 vezes no cartão. Eu falei, não, isso não é possível, é verdade, mas qual é a possibilidade? Quanto eu posso ganhar? 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil? Exatamente, o céu é o limite. E aí e eu acho, gente, você pode pesquisar, é o menor valor de negócio hoje no mercado, um case de sucesso, tá? Que tem todo um passo a passo. Pode pesquisar franquias, pode pesquisar, você não encontra franquias menos de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, negócios. Só uma barraca de coxinha, de lanche, de cachorro-quente a 5 mil reais para te montar. Só a barraca, isso de segunda. Então, eu vi uma possibilidade de ter um negócio próprio com 385 euros, que é mais ou menos uns 2.500 e poucos de reais, que ainda podia ser parcelado. E qual é o trabalho? Tudo, gente, todo sucesso ele tem um passo a passo, tá? Não existe um sucesso por um acaso. Então, qual é o passo a passo para você ter sucesso no sócio comercial? Comprou a sua assinatura, você vai trabalhar 6 clientes novos, 6, né? E junto com a pessoa que te convidou, junto com a live, você vai ter todo um suporte aqui de live. Todos os dias aqui tem uma pessoa nova falando, você traz para a live, você vai trabalhar de porta a porta, fazer a tua lista de nome de tudo. E 6 novos clientes no meio da tua lista aí de 50, de pessoas que você conhece, que eu sei que você conhece muita gente. 6 novos clientes. O que acontece com isso? É a tua primeira meta, você vai se tornar executivo e a empresa vai te bonificar com 750 euros, que está dando hoje aproximadamente 5 mil reais, com 6 clientes.
R$ 5.000, mais ou menos, aí já dá para tirar o capital investido. Olha aí, olha a matemática aí. Já tira o teu capital investido, ainda sobra um dinheiro aí para te dar um susto na geladeira, né? E para por aí, não. Depois desse início dessa meta, não precisa ser 6 logo, né? Mais seis, Jennifer, todo mês, né? Ah, eu entendi assim, não. 6 no início e daí os próximos 3 novos clientes que você fidelizar, você ganha esse valor de, em média, R$ 5.000. Na verdade, R$ 4.993, que está mais ou menos essa cotação hoje. Ou seja, 3 clientes mensais, você gera uma renda de quase que R$ 5.000, 4.900 e pouco reais, né? Isso aí, se você for olhar no mercado tradicional, é um salário de uma pessoa concursada, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, é uma pessoa que tem que ter horário para entrar, horário para sair, horário para comer, ou seja, que só tem férias uma vez por mês. Então, se você for comparar o tempo que você trabalha fazendo esse negócio com o tempo que a maioria das pessoas trabalham aí, assalariados, você vai ver um diferencial. E aqui você pode desenvolver nas horas vagas, você pode desenvolver, fazer um plano em relação de trabalho, se trabalhar, fazer o que precisa ser feito, seguir o passo a passo do sucesso, a gente tem sucesso em tudo que a gente faz. Então, 3 clientes, em média, 5.000. Jennifer, eu só tenho que conseguir trabalhar com 3 clientes mês? Não, 3, 6. E quanto mais cliente, mais renda você vai gerar dentro do sócio comercial e renda de forma imediata. E não só apenas o sócio comercial, você sendo sócio comercial e também investidor, que a gente chama de holder, você também gera uma renda interessante, não só renda financeira, mas também você ganha ativos, acumula ativos dentro do nosso negócio. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de investimentos de 7 pintor, lembra da gamificação que eu falei, de gerar terrenos, tudo? Uma pessoa que compra um pacote dos 7 pintocos para gerar moedas para comprar terreno, para você ter uma ideia, né? Uma pessoa que compra um pacote desse do 7, do 8, do 7 e do 9 pintocos, ou seja, você consegue, através de uma estratégia de 4x4, gerar um ganho de mais de 2.900 euros, que eu anotei aqui, com 2.900 euros, você gera uma renda muito, muito interessante. Com 2.900 euros, uma renda de mais de R$ 20.000 em relação, ou seja, daquelas pessoas que querem se tornar holder e acumular ativo. E fora isso, você gera também novos ativos, acumulativos como moedas e muito mais. E quanto mais em relação a investidores, você em relação a captar e mostrar, mais você vai gerar renda como sócio comercial, tá? O céu é o limite, a gente está entrando numa fase dentro da empresa de liquidez aí de ativos, tudo, e sempre gera novas possibilidades, tá? De mais gerar rendas como sócio comercial. Então, ficar sempre atento às promoções, às metas, às novidades, que sempre a gente tem novidades em relação com o presidente e ativos que a gente pode estar gerando e acumulando. E dentro disso, não morre por aí, mas você tem um plano de carreira dentro da empresa, porque toda a empresa, em relação, ela faz o reconhecimento disso. Quando você começa a desenvolver negócios de forma inteligente, você vai, em relação, se qualificando, e essa qualificação te gera uma renda residual. O que é essa renda residual? Nada mais é que uma renda recorrente. Como assim, Jennifer? Mais ou menos. Quando você gera uma carteira de clientes, esses clientes eles vão estar sempre adquirindo um ativo, trazendo um novo sócio comercial, indicando outras pessoas, outros clientes, outras pessoas para também estar comprando ativos, gerando, se tornando holder, sócio comercial. Tudo isso em relação gera pontuação, tá? Para você. E essa pontuação, ela vai crescendo, ela não zera, ela nunca zera. E aí, quando você chega em 50 pontos, você chega ao primeiro nível de liderança dentro da empresa, é reconhecido, recebe um PIN, não só isso, chega um banner, é reconhecido internacionalmente, né? E aí você começa a gerar uma renda interessante, que é uma renda residual. O que é essa renda residual? O negócio vai estar acontecendo, você está dormindo, acordando, você vai estar aí gerando 10 euros, 20 euros, 50 euros todos os dias em relação conforme o volume de negócio. Isso aqui é uma construção, tá? Não é da noite para o dia, né? Você consegue construir isso, é muito interessante, porque
porque eu falo que a gente constrói uma carteira através de relacionamento, através de pessoas, através de negócios, através em relação mostrando, ou se eu tenho, se é bom para mim, também eu posso compartilhar com você, né? E é isso que eu mostro para as pessoas aqui, ó, independente se você quer ou não, se você quer aprender ou não, eu já tenho todos esses ativos, eu estou construindo porque eu acredito nisso e você precisa também construir. Por quê? Porque o tempo está passando, você não vai ter o mesmo vigor, força, você precisa planejar sua aposentadoria, você precisa planejar a sua vida, você precisa aprender a investir em finanças descentralizadas, que é uma tendência de mercado, e eu começo a conscientizar aquela pessoa que ela também pode fazer o que eu estou fazendo. Então, eu mostro isso para ela, mostro o que é bom para ela, e através disso a empresa nos paga muito bem para fazer esse trabalho que é de divulgação, de mostrar a necessidade das pessoas e a necessidade que ela tem realmente de construir algo interessante. Tá? E tudo isso a empresa ela nos reconhece, vocês recebem renda residual, e é muito bom. E uma das coisas que eu quero falar e frisar como o plano de liderança é o crescimento que a gente tem através dessa empresa, em relação, como eu falei no início, eu não tinha nem passaporte, eu não sabia em relação, né, nem conhecia, o mal que eu conhecia era Belém do Pará e algumas regiões, hoje conheço quase todos os estados do Pará, das capitais do Pará, né? Todas as capitais do Brasil, já conheço mais de 9 países internacionalmente, realizei um sonho conhecendo França, conhecendo Itália, conhecendo Roma, conhecendo e assim, é incrível em relação a Roma, Inglaterra, ou seja, tudo através em relação desse negócio. Então, realizar sonhos, construir muitas coisas, né? Negócios que eu tenho no tradicional através dessa empresa. Então, tudo isso é porque mudou a minha mentalidade, mudou a forma de ver o dinheiro, da forma de construir. A maioria desse negócio, gente, a gente consegue construir de casa. Eu estou em casa, né? Daqui a pouco já vou jantar, hoje, dia de sexta-feira, eu janto um pouquinho mais tarde, ou seja, tudo usando tecnologia, eu me comunicando com pessoas no Brasil todo e até fora do Brasil, usando tecnologia, usando negócios inteligentes. Então, vale muito a pena. E fora isso, gente, a gente tem aí criptomoedas, serviços, a gente tem muita coisa, né? Moedas, né, Bitcoin, várias oportunidades que a gente tem, que é muito importante você entrar em contato com a pessoa que te convidou, que ela vai criar um portfólio de carteiras, um pouquinho de Bitcoin, de Gico, um pouquinho de gamificação, um pouquinho de que ela vai montar uma carteira aí bem interessante para você ter acesso, né, a um pouco desses ativos aí, né? Alguns não tem mais à venda, mas você pode adquirir através dos sócios comerciais. Então, você pode, em relação ter várias outras em relação à oportunidade. Infelizmente, ações você não pode ainda ter, ser coproprietário, mas tem vários outros ativos que vale muito a pena você adquirir e ter acesso. E, Jennifer, é difícil de aprender esse negócio? Quando eu conheci, eu não sabia nada sobre finanças descentralizadas. E através do nosso sistema, da nossa BLC, eu aprendi em relação a muita coisa. Por quê? Porque a gente tem conferências todo dia, treinamento, amanhã a gente tem treinamento, reuniões de negócios, convenções, sistemas. A gente aprende a ter habilidades aqui. Quem me conhecia, Gerson, há 6 anos atrás, não sou a mesma pessoa, porque essa empresa me ensinou a ter liderança, educação financeira, inteligência emocional, tempo, né, gestão de tempo, marketing, então tudo em relação que eu aprendi, desenvolvi, eu tenho uma gratidão eterna com essa empresa, porque ela me ensinou a conviver com homens e mulheres de sucesso, a aprender a pensar diferente, ter uma mentalidade positiva, aprender a construir riqueza, tudo graças a essa empresa e conviver com pessoas de sucesso, com pessoas que me levaram a um patamar muito mais alto. Então, a gente tem aqui uma comunidade incrível que vai te ensinar e te instruir a como construir. E eu falo que isso aqui, gente, não tem preço, tem valor. E a gente tem isso como sócio comercial e investidor gratuito, né? Eu falo que é um cheque oculto, que é o ouro oculto. E eu me lembro que eu cheguei a fazer um curso, né? Um curso dentro da Febracis, que é uma das escolas, a maiores escola da América Latina no Brasil, na área de inteligência emocional e tudo. Gastei, em média, um curso com R$ 10.000, R$ 10.000 para me aprender sobre liderança, inteligência emocional, sobre muitas outras coisas. E aqui a gente tem conhecimento gratuito.
cara, que a gente não paga nada por isso, né? Porque só pelo fato de você fazer parte da comunidade da empresa. Então, preste muita atenção e valorize na oportunidade. E para resumir, que a gente já está afindando aqui a nossa apresentação, né? O que a gente falou hoje, né? O que a gente falou? A gente falou de uma plataforma com 15 anos de trajetória de mercado, com mais de 3 milhões de clientes, com presença em 150 países, que oferece acesso ao ecossistema de finanças descentralizadas. Aqui você vai ter acesso ao ecossistema de finanças através de uma empresa que já tem mais de 15 anos de trajetória, 150 países, com 3 milhões de clientes no mundo todo. E aqui você pode se tornar um sócio comercial, gerar renda de forma imediata através do programa que a empresa tem, que é o programa de marketing dentro da plataforma, onde você consegue, em relação, gerar uma renda muito boa, cotado em euro, tá? Isso que é interessante nisso. Mas se você também quiser, você pode se tornar um holder, que o holder é participar das distribuições de ativos dentro da empresa, tanto criptomoeda como benefícios de médio e de longo prazo. Então, tudo isso você consegue em relação a ter acesso dentro da empresa. E o melhor de tudo que eu falo, que é o conhecimento. A gente tem acesso a todo um sistema educativo, tudo estruturado, vídeos, treinamentos gravados, tutoriais. A gente tem acesso aí a eventos presenciais, ou seja, tudo para a gente se tornar um profissional do século XXI dentro das finanças descentralizadas. Então, vale muito a pena conhecer, fazer parte, se conectar, como eu falo, se conectar com pessoas em relação que têm esse ativo, que têm essa visão, porque a gente andando com pessoas melhores do que a gente vai se tornar pessoas melhores. Se a gente ficar andando, ouvindo só os conselhos do vizinho, daquelas pessoas que nunca construíram nada, a gente não vai construir. Isso é fato, gente. Então, a gente precisa se conectar com pessoas e homens e mulheres de negócios. E qual é a decisão que eu sempre falo em relação? Comece sempre. Se eu quero fazer alguma coisa, não comece amanhã, comece hoje. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti e me chamou muita atenção, que ele falou assim, olha, né, ele falou assim, eu preciso emagrecer, né, mas eu vou fazer isso depois do carnaval, né, e a pessoa, mas por que só depois do carnaval? Você vai desfilar, você vai estar fazendo alguma, trabalhando, não, então comece hoje, então nunca você tem que deixar para amanhã, porque a gente tem uma tendência de procrastinar. Então, nada, comece hoje, toma a decisão da sua vida hoje. Eu me lembro que quando eu conheci esse negócio, que o Oscar me apresentou, né, que o Oscar fez a apresentação, naquela noite eu tomei a decisão de fazer, né, e de fazer esse negócio. E foi naquela noite que eu falei, eu vou fazer esse negócio, vou me cadastrar e vou fazer. E como é que você faz isso? Entre em contato com a pessoa que te convidou, ela vai fazer um cadastro gratuito, você vai ter acesso à plataforma, informações da plataforma dentro da empresa, e aí você vai escolher o pacote. Jennifer, eu quero, estou precisando de renda imediata, quero ser sócio comercial, não, eu quero construir riqueza, se tornar holder. Você vai escolher, você não é obrigado a ser sócio comercial, a ser investidor, você vai escolher o que você acha que é melhor para você. Faz um planejamento junto com a pessoa que te convidou e você vai entrar, fazer um cadastro, fazer acesso à nossa universidade, né, a nossa BLC, que é a comunidade de homens e mulheres de negócio. Simples assim, é só tomar a decisão de começar e construir a sua liberdade, e construir os seus reconhecimentos, suas viagens, seus incentivos, e construir algo que eu falo que a maioria de nós, em relação trabalhando 10, 20, 30, 40, uma vida toda, a gente nunca conseguiu construir, né? Que é a realização, muitas das vezes, dos nossos sonhos, ter liberdade, porque liberdade, gente, não é em relação só a questão do dinheiro, só a questão é tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, é saber em relação ter um dinheiro, adoecer, ter dinheiro, ter um plano de saúde, ter qualidade de vida em relação, né? Se o dinheiro não fosse o problema, onde você estaria hoje? Então, é construir algo de valor, algo que vale a pena, não é luxo. Aqui você não vai ver a gente fazendo luxo, carrão de luxo, não. A gente quer em relação a coisas sólidas e ter construção naquilo que realmente importa. E falando que realmente importa, amanhã, gente, amanhã a gente vai ter treinamento
a nossa grande líder Jaqueline Tomás, falando sobre competências para vencer dentro do nosso negócio, né? E vai ser incrível em relação amanhã, 10 horas da manhã, não percam. Esses conhecimentos, às vezes, uma palavra, gente, uma palavra vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida, que vai virar aquela chave de falar, poxa, por que eu não pensei nisso? Vou começar a fazer algo diferente para ter resultado diferente. Então, vale muito, é muito importante. Até porque os nossos treinadores, gente, eles passam a semana toda montando slide, se estudando, se profissionalizando para trazer o melhor, o ouro para vocês em relação ao mastigar. Então, valorizem isso, e isso é de forma gratuita, né? A Jaqueline tem uma competência incrível, uma pessoa que estuda muito sobre mercado, sobre tecnologia, congressos e muitas outras coisas, participa para trazer informações para a gente. Então, valorizem isso. E domingo, gente, às 18 horas, o maior empresário dentro desse negócio, gente, não só dentro da empresa, mas no tradicional, ou seja, uma pessoa que tem um grande empresário, uma pessoa milionária, para vocês terem uma noção, vai estar dando uma palestra falando sobre finanças descentralizadas, sobre negócio e tecnologia no domingo às 18. Ele poderia estar com a família, poderia estar construindo várias outras coisas, mas ele tirou esse tempo para se dedicar a nós, a mim, a você. Então, valorize isso, é muito importante. Para poder você crescer na sua mente e também no bolso. Só vai crescer no seu bolso se você expandir a sua mente. Então, não perca por nada. E a gente já está encerrando aqui, encerramos a nossa... Opa! Agora aqui. Encerramos a nossa apresentação. Deixa eu só... E a gente vai ficar só uns minutinhos só. Encerrar, interromper. E você que está assistindo através do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, que você possa, em relação, fazer a diferença e tomar a decisão, a melhor decisão para você. Eu já tomei a minha decisão, a maioria dessas pessoas que estão aqui já tomaram a melhor decisão, só falta você. Eu tenho a coragem para tomar aí, para fazer a diferença na sua vida. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.